Boa noite, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui do Mulheres Reais, Histórias Reais. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu, sou a pessoa que te mostra qual caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas, seja para você ficar ou seja para você sair desse casamento. Então, sejam todas muito bem-vindas. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem delicado. Então, vamos lá. Hoje, na aula de hoje, eu quero falar um pouquinho para vocês. Eu sei que às vezes muitas mulheres têm dúvidas, né? Paula, será que se eu entrar mesmo para a sua jornada, será que eu consigo superar a dor da traição? Não sei. Eu tenho tanta dúvida, porque, olha só, né? Eu vivo com essa dor já há tanto tempo. E como você fala que faz isso em 4 semanas? Existe uma possibilidade de eu não conseguir superar a dor da traição? Então, olha só, essa aula aqui foi destinada para essa dúvida, que é exatamente isso. Você só deixa de superar a dor da traição quando você faz isso aqui que eu vou te contar nessa aula no seu casamento. Será que é isso que você está fazendo no seu casamento hoje? E é por isso que você ainda não conseguiu superar a dor da traição? Então, a gente vai falar sobre isso. Bora lá. O que eu quero dizer? O que eu vou explicar para vocês aqui? Então, o tema da aula é: você só deixa de superar a dor da traição quando você faz isso aqui no seu casamento. E o que é que você pode estar fazendo que pode te impedir de superar a dor da traição? Sabe o que é? É você misturar as bolas. É você confundir superar a dor da traição de restaurar um casamento a todo custo. Quando você. Alexa, stop. Quando você mistura tudo isso, superar a dor, restaurar um casamento a todo custo, nesse lugar você não consegue superar a dor da traição. Por que, Paula, você está falando isso? Porque são caminhos opostos. Superar a dor da traição é inevitável. É preciso, é inevitável. Restaurar um casamento, não existe restauração de casamento aqui, tá? Quem está me ouvindo agora, quem está chegando agora. A gente não restaura aquilo que está adoecido. Porque se eu restaurar aquilo que está adoecido, eu vou acabar repetindo o mesmo padrão. E essas traições vão continuar acontecendo. Então, o que é que nós fazemos aqui? Nós construímos um casamento novo, seja com ou sem esse marido, tá? Então, quando eu misturo as bolas, que superar a dor da traição é igual restaurar casamento, eu estou dando um tiro no pé. Sabe por quê, gente? Porque são duas coisas muito diferentes. Quando eu falo de superar a dor da traição, é fazer uma mudança sobre pensamentos, sentimentos e comportamentos, esteja para ficar com esse marido ou não. São mudanças internas que precisam acontecer, independente do meu marido. Quando eu vou para esse lugar de restaurar esse casamento a qualquer custo, eu fico nesse casamento por causa do tempo. Então, assim, nossa, já estou casada há tanto tempo, né? Eu nem sei se eu vou conseguir mais me relacionar. E eu fico nesse lugar, recebendo muito pouco, sendo viúva de marido vivo, porque eu já vi muito isso acontecer na jornada. O que é isso, Paulo? O que é uma viúva de marido vivo? É aquela mulher que está ali, está casada a todo custo, porém, esse marido não está do lado dela, não escuta ela, não se preocupa com ela, não quer saber das dores dela, eles só estão juntos para dizer que são uma família, tá? Então, são duas coisas bem diferentes. Aqui é possível superar a dor da traição e criar um casamento novo com esse marido? Sim, é possível. Do mesmo jeito que também é muito possível você superar a dor da traição e ver que esse casamento já acabou. Então, essa aula não é para que você ignore a sua dor, não é para que você ignore a traição, muito pelo contrário, mas é para que você tenha a oportunidade de olhar para essa aula e falar assim: nossa, será que é isso que eu estou vivendo? Será que o meu casamento, depois dessa traição, ainda tem chance? Ou será que esse casamento já acabou há muito tempo e eu que não queria ver? Ou até mesmo que esse casamento nunca começou de verdade. Eu é que não queria ver. Por que eu estou trazendo pontos tão essenciais para que vocês olhem aqui nessa aula de hoje? Porque eu sei que muitas histórias, né, de casamentos não aconteceram por escolha. Então, assim, eu escolhi me casar com você, né? Eu escolhi estar ao seu lado, eu escolhi passar uma vida junto ao seu lado. Muitas vezes foi porque eu engravidei, muitas vezes foi porque eu queria sair de casa, muitas vezes por
N motivos, né? Então, tem muitos casamentos que eles sequer começaram. Existem muitos casamentos que eles estão indo por convivência, por tentativa e erro. Mas um não respeita o outro, um não aceita o outro como ele é, e assim por diante, tá? Eu poderia passar a noite inteira aqui falando para vocês sobre essas histórias. Mas o que eu quero dizer com uma grande oportunidade é que quando você supera a dor da traição, você vai para esse lugar de avaliar o quanto esse casamento ainda está valendo a pena, apesar de uma traição, ok? Casamento saudável, casado no papel, todo mundo pode estar, tá, gente? Mas o que eu falo sobre casamento saudável é aquele que a gente está 50% a 50%, um do lado do outro, olhando para a mesma direção. Eu dou um pouquinho, ele dá um pouquinho, eu dou um pouquinho, ele dá um pouquinho. Então, todas as vezes que eu tô num relacionamento, né, querendo amar pelos dois, fazer pelos dois, ficar a qualquer custo, mulher, você não vai superar a dor da traição. Por quê? Porque você não vai fazer o que precisa ser feito. Por quê? Não importa o que meu marido faça, ainda assim eu decido ficar. Então, você não muda, ele não muda, seu casamento não muda, sua vida não muda, tá? Aí, talvez você me pergunte assim, mas Paula, eu quero muito superar a dor da traição, mas eu também quero muito restaurar o meu casamento, porque eu não sei viver sem meu marido. Esse é um ponto, essa é uma fala extremamente importante para dizer, mulher, que você precisa se curar. Porque uma mulher que fala, eu não sei viver sem o meu marido, está sim vivendo uma dependência emocional, da qual ela chama de amor. Aqui dentro da jornada, nós trazemos esse olhar, nós trazemos esse conhecimento de que eu posso amar o outro, mas que eu preciso estabelecer limites. E que se esses limites eles não forem vistos, considerados, não dá para a gente continuar seguindo. É aí que se forma uma dependência emocional. Quando eu não imponho os meus limites e eu vivo os limites do outro. O que acontece numa traição quando a mulher está vivendo sem limites? Quando essa traição acontece, ela perdeu a identidade de quem ela é. E aí, quando a traição entra na vida dela, ela se perde completamente, porque ela não sabe mais quem é. Ela só viveu a sombra, o espelho desse marido. E isso é um buraco, gente. É um buraco emocional que se abre com perguntas muito profundas, como, por exemplo, quem sou eu? Do que eu gosto? O que vai ser da minha vida agora? Se eu passei a minha vida inteira dedicando a esse marido, se eu passei a vida inteira vivendo a vida desse marido, se eu abri mão da minha vida a vida inteira para estar presente conforme o meu marido queria que eu fosse, que eu fizesse, que eu falasse. Está fazendo sentido para vocês? Eu sei que isso é uma aula muito profunda e que vai doer aí o coração, a alma de muitas mulheres que estão me ouvindo, que estão se identificando nesse lugar. E o propósito dessa aula de hoje é dizer exatamente isso. Enquanto eu não olhar para isso, eu não estou pronta, eu não estou disponível para superar a dor da traição. E quem já está nesse lugar da dependência emocional, dificilmente vai conseguir superar a dor da traição sozinha. Por quê? Porque é um labirinto que se alimenta, fica se retroalimentando o tempo todo, né? E cada mudancinha pequenininha que aquele marido faz, eu acredito que pronto, a minha vida vai mudar, vai ser tudo diferente. E o que eu preciso dizer para você, mulher? Não vai. Não vai. Não vai, porque aqui dentro nós aprendemos que nós não podemos confiar naquilo que o outro fala. Qual é o jeito correto, Paula? É nós nos curarmos dessa dor e aprender a ler os sinais através dos comportamentos, do quanto vale a pena ficar ainda nessa relação, o quanto o outro também está disponível para essa relação e criar uma relação nova ao meu lado, apesar dessa traição. Tá? O que a maioria das mulheres dos casamentos acontecem de forma errada? Eu, mulher, por causa da minha dependência emocional, acabo passando por cima dessa traição, fazendo de conta que não está acontecendo nada, tá? Perdoando muitas vezes, né? Matando a sua própria dor,
fazendo de conta que tá tudo bem, que ele vai mudar, contando histórias, achando que esse marido vai mudar, aceitando migalhas desse marido. Então, ele faz um pouquinho e pronto, ali você já acha que isso vai ser uma mudança e não vai, tá? Então, mulherada, vocês estão me entendendo até aqui? O que é que eu não posso fazer, então? Eu não posso querer ficar nesse casamento a qualquer custo. E eu sei que tem muitas mulheres aqui, depois de 10, 20 anos de casamento, que tem muito medo de ficar sozinha, que tem medo do abandono, que tem medo de não conseguir iniciar uma nova relação, que não se sente bonita o suficiente, que não se sente capaz de ter uma nova relação e por isso ainda fica. Tem aquelas outras mulheres que amam aquele marido incondicionalmente, a ponto de amar mais esse marido do que amar a si mesma. E por isso não conseguem dizer não para esse marido. O grande problema de tudo isso, gente, é que enquanto a gente não souber do nosso valor, enquanto a gente não souber colocar os nossos limites saudáveis dentro da relação, não é limite infantil, aquele limite assim, eu não quero mais que você jogue bola, porque você me traiu, agora porque eu quero que você deixe o celular comigo. Ah, eu quero que você saia desse trabalho porque você traiu com a moça do seu trabalho. Isso não é limite saudável, tá? Isso não é posicionamento de mulher adulta. Aqui dentro da jornada eu ensino para vocês. Mas, quando a gente aprende a se amar mais do que a gente ama o outro, quando a gente aprende quais são os limites saudáveis que eu ensino para vocês aqui dentro da jornada, quando a gente sabe de tudo isso com ferramentas práticas, nós aprendemos a ter diálogo, que é o que mais falta nas relações, principalmente depois de uma traição. E quando a gente utiliza de todo esse conhecimento, de todas as ferramentas, para aprender a ter essas conversas difíceis na nossa relação depois da traição, sem ficar fazendo de conta que não está acontecendo nada, sem ficar achando que ele vai mudar do dia para a noite, né? E essas coisas todas, a gente começa a ter uma relação muito mais saudável. Eu passo a me amar mais do que eu amo o outro, eu começo a me dar muito mais prioridade do que eu dava ao outro, e eu me torno essa mulher apaixonante do qual o outro tem medo de perder. Então, talvez antes da traição, você fosse essa mulher mimizenta, essa mulher chatonilda, essa mulher que não olhava para você, que toda a sua vida era voltada para esse marido. E eu sei, gente, o que eu estou falando para vocês com muita propriedade, porque eu já fui essa mulher. Eu já fui essa mulher daquela que olhava para o espelho e não conseguia me suportar. Só que é difícil as pessoas falarem isso para a gente, né? E é difícil a gente aceitar isso também. Principalmente quando o marido fala. É verdade ou não é? Porque eu sei que tem muito marido que já falou muitas coisas pra gente e a gente não deu ouvido. A gente ignorou, a gente brigou, né? A gente passou aí por todos esses movimentos. Muitas mulheres aqui vivem um looping da mente de insegurança, desconfiança e dor, porque fica assim: nossa, ele tá no celular. Será essa palavra mágica, né? De quando a gente não supera a dor da traição. Será que ele está falando com ela? Se ele está quieto pensando em alguma coisa, será que ele está pensando nela? Se ele demora um pouquinho para chegar em casa, será que ele está com ela? Então, assim, quando a gente supera a dor da traição, que é diferente de tentar restaurar um casamento a todo custo, nós ficamos frente a frente com a nossa dor. Nós ficamos frente a frente com a resposta do porquê essa traição entrou na minha vida. E quando eu fico frente a frente com essa resposta, por mais que ela me doa, por mais que ela me machuque, qual é a resposta do porquê essa traição entrou na minha vida? Eu agora tomo o poder, o controle de fazer a diferença, de fazer a mudança, seja para ficar ou seja para sair. Então, o que adianta eu passar a minha vida num casamento vivendo desconfiada e insegura? E o quanto vale eu ficar frente a frente com as respostas do porquê essa traição entrou na minha vida? Porque muitas vezes meu marido não sabe me dizer, mas essa jornada vai te trazer essas respostas. Você fica frente a frente com essa dor e você fala: agora eu sei o que eu preciso fazer. Agora eu sei quais são as mudanças que eu preciso fazer e verificar se ele também está disponível para essas mudanças. Por quê, mulherada? Relacionamento saudável é onde eu dou os meus 50% e esse marido, se ele quer ficar, ele vai dar os 50% dele também. E se ele não quiser ficar, ele não vai contribuir com a mudança. Em nenhum momento ele não vai contribuir com a mudança, ele não vai ter medo de te perder,
e você, adoecida, ainda assim, por medo, por dor do abandono, por dor de tantas outras coisas, ainda assim você vai escolher ficar. E nesse lugar não tem superação. Por quê? Porque você não quer mudança. Por mais que doa, você não quer mudança. Então, assim, quando eu escuto dizer que o meu marido me traiu uma, me traiu duas, me traiu três, dói. Mas ainda assim é mais fácil ficar com a dor do que ter que encarar a dor. Então, nós aqui vamos precisar tomar decisões importantes. Então, você só deixa de superar a dor da traição quando você não quer superar a dor. Você só quer o seu casamento a qualquer custo. Mesmo que esse casamento esteja adoecido, mesmo que esse marido não te ame mais, mesmo que você suporte tudo que o seu marido faz e você ainda se mantenha calado. Mesmo que você esteja morrendo todo dia por dentro só para poder continuar ao lado desse marido. Então, eu estou aqui para te dizer que existe um caminho de solução para que você possa superar a dor da traição, para que você possa sair da desconfiança, da insegurança, para que você possa viver um casamento de verdade, seja com ou sem esse marido. Então, muitas mulheres dizem assim: eu prefiro a verdade a qualquer custo. Se o meu marido tivesse me falado, por mais que tivesse me doído, eu queria saber a verdade. Não é verdade. Não é verdade. Eu sou a prova viva disso aqui. Porque a verdade você encontra aqui dentro da jornada. E muitas mulheres têm medo da verdade. Porque elas sabem que quando ela fica frente a frente com essa verdade, ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que ter uma postura dentro dessa relação. E muitas mulheres não querem fazer o que precisa ser feito. Por isso que eu estou aqui, para não te deixar nessa caminhada sozinha. Para que você não precise decidir isso por tentativa e erro. Que você saiba exatamente qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição. Nossa, Paulo, mas isso vai demorar muito. 4 semanas. 4 semanas é a minha proposta para você, direto ao ponto, do jeitinho que está sendo essa aula aqui. Exatamente direto ao ponto. É importante a gente falar, superar a dor da traição não é restaurar um casamento a qualquer custo. Superar a dor da traição é olhar para aquilo que aconteceu, é olhar para aquela traição, é falar sobre aquela traição e aquilo não me doer mais. E com base nesse lugar, agora eu decido. Escolho ficar, escolho sair. E é claro que essa decisão não depende só de mim. Também depende do outro. O quanto o outro quer ficar. O quanto o outro está disponível para mudar. Tá? O que eu tenho para te dizer é que o conhecimento ele nos liberta. Em que sentido? Se for para ficar nesse casamento, eu vou ficar 100% disponível para esse casamento. Para viver um novo casamento com esse marido e esse marido também. Se for para eu decidir sair desse casamento, eu também saio em paz. Sabendo, tendo a certeza que eu fiz tudo o que podia. Meu marido decidiu não ficar. Ok? Então, gente, eu acredito que nós mulheres, depois que nós passamos por um processo de traição, o que a gente mais precisa é sentir segurança. A gente precisa ter clareza dos nossos próximos passos, porque a gente não quer se arrepender, seja para ficar, seja para sair, seja para perdoar ou não perdoar. Nós precisamos ter clareza dos nossos próximos passos, nós precisamos nos sentir seguras que aquilo que eu estou fazendo é exatamente o que eu queria fazer, tá? Tá bom, minhas queridas? Tudo certo até aqui? O que vocês levam dessa aula? Fez sentido para vocês? Então, você só deixa de superar a dor da traição. Né? Só existe uma forma de você não conseguir superar a dor da traição. Quando você quer esse casamento a qualquer custo. Quando você quer ficar nessa relação, mesmo que essa relação já tenha acabado. Por quê? Porque superar a dor da traição é uma coisa. Restaurar casamento é outra. Começar um casamento do zero ainda é outra coisa. Então, aqui a gente não restaura casamento, porque restaurar é reparar aquilo que já estava ruim. E nós aqui olhamos para uma nova relação. Tapamos os buracos daquilo que fez com que, né, criou esse espaço onde uma traição coube. Nós tapamos esses buracos para poder criar, a partir daqui, uma nova relação muito melhor do que aquela que já estava adoecida. Tá bom? Um beijo, queridas. Fiquem com Deus.